Aqui, professor Aécio Flávio Lemos, para traçar alguns comentários sobre economia, economia política, andamento de empresas, os seus faturamentos, e falando sempre sobre o comportamento humano, que de vez que Daniel Goleman e outros afirmam que nós somos puras emoções. Se nós não tivermos algum controle das emoções, essas emoções vão refletir nas nossas atitudes, que muitas vezes descontroladas vão nos dar prejuízo no mercado financeiro, no mercado de trabalho, no nosso dia a dia. As bolsas asiáticas fecharam em alta, exceto Tóquio. A Europa, a maioria dos países em baixa. Nos Estados Unidos, baixa generalizada, tanto Dow Jones, S&P, Nasdaq e o Russell. No Brasil, no momento em que encerramos a captação de dados, essa bolsa subia 0,90. O petróleo Brent, em Nova York, cotado a 84,80. O dólar caiu bem, 5,49 no Brasil, 5,48 por aí. E o euro, 6,36. Espero que seja um caminho, pelo menos temporário, de normalidade, se os políticos assim o permitirem. O ouro fechou a 1,831 hoje. A prata, 24,35. As commodities todas para cima. Um trader nos Estados Unidos perdeu 12 milhões de dólares em bitcoins. Ele comprou os bitcoins de uma grande empresa e não se sabe por que golpistas tiveram acesso a essa compra. Entraram em contato com ele e disseram que a conta dele estava bloqueada por acesso, digamos, inconveniente. E que ele, então, fornecesse num outro telefone da própria quadrilha, os dados da conta, inclusive senha. Nesse momento, ele ficou a zero. Ou seja, roubaram todos os 12 milhões de dólares. Então, veja bem o perigo de fornecer dados como CPF, senha nem se fala, né? Por telefone para, digamos, em acertos de empresa, em abordagens e coisas assim. Então, veja bem, é um grande aviso para que prudência, caldo de galinha, muita discrição e desconfiança não faz mal para ninguém. Nós falamos nosso bate-papo anterior, nós falamos sobre Maquiavel. Falamos, enfim, sobre diversos autores, inclusive a influência pré- e intrauterina na vida do indivíduo, e assim sucessivamente. Então nós vamos falar um pouco mais sobre Heráclitos, quanto ao planejamento estratégico, quando ele dizia que não há vento favorável para quem não sabe para onde vai. Isso na Grécia Antiga. O planejamento estratégico, depois, já nos tempos romanos, foi algo espetacular. Agora, chamando Maquiavel, Roma dominou pela força. Inclusive, eu me lembro de ter lido sobre uma tribo irlandesa que venceu uma batalha contra Roma e, posteriormente, Roma exterminou toda aquela tribo. Né? Então, veja, o Império Romano se manteve por séculos dominando o mundo todo com um planejamento estratégico fundamental, perfeito e dentro, logicamente, do pensamento maquiavélico, ou seja, dominar pela força, né? Alcançar os objetivos não importando com os meios. Né? É o domínio físico, o domínio psicológico e assim sucessivamente. Já quando nós vemos o mundo de Alexandre o Grande, que expandiu seu poderio por toda a Ásia, e, na realidade, ele morreu muito cedo, 32, 33 anos, não teve tempo de fazer uma equipe que permanecesse coesa para administrar todo aquele patrimônio mundial. Resultado, com a falta desse planejamento, com a falta desse elemento, o império de Alexandre o Grande esfacelou. Né? Alguns seguidores realmente deram uma sequência boa, mas a maioria não. Nós vamos, a partir da próxima aula, falar sobre Sun Tzu, um homem que viveu há 2.500 anos na China, e esse homem
nos dá lições espetaculares de administração, válidas perfeitamente até hoje. E no próximo vídeo nós falaremos então sobre Sun Tzu, ou seja, o grande estrategista, o grande dominador, né? Há 2.500 anos, com sua técnica, conseguiu dominar o mundo. Vindo para o Brasil, o grupo Mubadala, sempre tenho dificuldade de falar esse nome, que é um fundo soberano dos países árabes, acabou de assumir o controle do metrô do Rio de Janeiro, que até então pertencia à Invepar. Essa Invepar é uma holding, era ou é, controlada pelos fundos de pensão Previ, Funcef, Petros e etc. Avaliada em 1,8 bilhões de dólares. Então houve uma troca de mão. O grupo Mubadala adquiriu então esse patrimônio. Né? É interessante que no momento em que os preços do Brasil são baixos, inclusive para nós aqui, que é quem tem dinheiro, né? Os estrangeiros estão nadando em cima desses preços depreciados. Né? Veja, por exemplo, esse grupo Mubadala adquiriu recentemente, né, uma refinaria, da Petrobras na Bahia. E os analistas dizem que a volta do investidor ao Brasil, em potencial, é só depois das eleições. Esse investidor que está entrando, ele já estava aqui, ou está aqui, ou tem algum crédito com essas empresas e está transformando esses créditos em patrimônio dele. Né? Eu me lembro também de uma construtora, ainda me falha agora a memória, que também já foi adquirida pelo grupo Mubadala. Então, resultado, quem tem um olho na terra de cego é ele. A Cosan acaba de associar-se a Porto Seguro para vender assinatura de automóveis, a locação de automóveis, veículos, etc. A empresa nasce com um capital de 300 milhões por parte da Cosan e com um número muito grande, uma frota de 9.000 veículos da Porto Seguro. As duas junções. Então veja bem, o que a Cosan está fazendo? A Cosan, dona da Raizen, é sócia da Shell, distribuição de petróleo no Brasil, produção de álcool, né, e outras atividades. E a gente está vendo que ela está entrando em outras áreas, aproveitando um momento que é muito bom para associações vantajosas. Então a Cosan cresce mais um pouco. O Banco do Brasil teve um lucro no primeiro trimestre desse ano, de 5,1 bilhões. A margem financeira subiu 9% e a tesouraria teve alta de 65%. O lucro líquido ajustado do Banco do Brasil foi 5 bilhões e 139 no terceiro trimestre, alta de 2% em relação ao segundo trimestre do ano atual e 47% em comparação com o mesmo período no ano passado. Então, o negócio de banco é muito bom mesmo, né? Nos Estados Unidos, uma nova lei pode alterar muito o comportamento das criptomoedas. O Departamento de Imposto de Renda está estudando que essas transações passam a ser escrituradas oficialmente. Então, por exemplo, comprando um carro da Tesla e pagando em criptomoeda, deverá entrar no balanço dessa empresa e automaticamente o fisco vai tomar as suas providências tributárias. Os Estados Unidos reabriram as fronteiras para o setor de turismo. Quero lembrar que os Estados Unidos, nesse período da Covid, perdeu 300 bilhões de dólares em turismo. A São Martinho, que eu venho sempre falando nessa empresa, teve quebra de safra, mas lucrou 368 milhões. Cresceu 11% no terceiro trimestre desse ano. Essa empresa, São Martinho, do ramo agrícola, é uma empresa muito bem gerenciada, com alta tecnologia no campo. Agora, uma coisa boa para quem tem ações da Bradespar. Ela declarou que vai pagar dividendo de R$ 5,49 por ação ordinária
e 6,04 por ação preferencial a título de dividendos. Olha que dividendo grosso. 5,49 para a ordinária e 6,04 para a preferencial. Terão direito a esses dividendos os acionistas que estiverem nos livros da companhia em 16 de dezembro. O pagamento vai ser feito dia 29 de dezembro. O BTG Pactual divulgou o resultado do terceiro trimestre. Reportou um lucro líquido de 1,79 bilhões. O resultado representa um crescimento de 77% em relação ao mesmo período do ano anterior. A Companhia Brasileira de Alumínio, CBA, divulgou o resultado do terceiro trimestre de 2021 após o fechamento do mercado na segunda-feira passada. Ela teve um prejuízo de 41 milhões no período. O Conselho de Administração da Mação Martinho, complementando a informação sobre a Mação Martinho, decidiu dar R$ 1,46 de dividendos e 1,07 como antecipação de dividendos. Então, veja bem, essa antecipação representará 0,40 por ação, aproximadamente. Espero que tenham aproveitado, tenham um bom dia, não esqueça de colocar o seu like e se inscrever em nossos vídeos, que hoje já estão beirando aí 130, 140, e indicá-los aos seus amigos. Qualquer dúvida, sugestão, o e-mail é previsioneseconômicas@gmail.com e em www.previsioneseconomicas.com.br você encontra diversas informações, a nossa playlist com os vídeos e os podcasts, além de oportunidades de trabalho. Muito obrigado, espero ter sido útil. Essa é a intenção.